Hervé Kanemoto nasceu em Utah no dia 7 de maio de 1943. Seu pai era mecânico especializado em karts e daí nasceu o gosto pelas corridas. Aos 14 anos começou a competir em barcos antes de migrar para os karts, ficando responsável pela manutenção e ajustes dos equipamentos que sua irmã pilotava. Seu ingresso no motociclismo se deu em 66, quando foi trabalhar em uma oficina de motos e se encantou por uma drag bike. Logo seu trabalho impressionou os donos da oficina, e logo após, Kanemoto já estava cuidando de motos de competição. Sua primeira participação foi em uma prova na cidade de Carlsbad, na Califórnia, o que ajudou a decidir seguir o rumo das duas rodas. Terça-feira, 14 de maio de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça. Hoje é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço para vocês, sempre deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Até aquele instante, Hervé havia trabalhado somente em motos de pista de terra e achava que as motos de circuito no asfalto eram tecnológicas demais para ele. A Kawasaki não pensou assim. Em 68 ele foi contratado pela montadora para trabalhar como mecânico no time. Eram os tempos áureos do AMA Grand National, os famosos campeonatos de dirt track. Hervé trabalhou com Walt Fulton Jr. em seu início na empreitada e logo depois seu piloto era Jerry Green, já dentro do AMA Nationals. Mas foi a partir de 73 que a carreira de Kanemoto cresceu. A Kawasaki o colocou para trabalhar com Gary Nixon, que já era bicampeão da categoria em 67 e 68, pilotando pela Triumph. Também já havia ganho a Daytona 200 nas 500 cilindradas. O acordo que a montadora japonesa fez era de que, além de $1.000 por corrida para os dois, Hervé poderia usar qualquer loja e até mesmo a fábrica caso precisasse de peças ou de alguma modificação. Kanemoto fez algumas alterações na moto, uma KR 750 com motor de 3 cilindros e 2 tempos. O resultado dentro do campeonato estadunidense de corridas de estrada, o US Road Racing National Championship, não poderia ser outro. Título para a dupla, e isso porque era o ano de retorno de Nixon às pistas, após um grave acidente sofrido em uma pista de terra em 69. Aí para o ano de 74, a Kawasaki reduziu seu orçamento para as corridas. Kanemoto e Nixon foram para a Suzuki e veio o bicampeonato da categoria. Ambos ficaram por lá até 76, quando retornaram para a Kawasaki, agora para a disputa da Fórmula 750 na Europa. Questões políticas viraram um problema e a organização do campeonato negou-lhes o prêmio pelo título. Acabaram sendo oficializados como vice-campeão. No ano seguinte, Hervé e Gary se transferiram para a Yamaha, e por lá ficaram juntos até 79, quando Nixon se aposentou das pistas. Quem chegou para seu lugar foi Fred Spencer, que levou o título do AMA Superbike Championship daquela temporada. Fred esteve junto a Kanemoto até o final de 80, quando o piloto foi para a Honda, e Hervé se tornou mecânico de Barry Sheene no Mundial de Motovelocidade. Ele fez parte, portanto, da última vitória de Sheene no Mundial, na etapa da Suécia, em 81. Em 82, Spencer disputou seu primeiro campeonato mundial em tempo integral na equipe oficial da Honda. A contratação de Kanemoto foi quase como algo natural e ali começava a fase mais vitoriosa para o mecânico. Foram 2 vitórias naquele ano, sendo que quando Spencer venceu na Bélgica, ele se tornou o mais jovem a triunfar na categoria principal do Mundial, algo só batido em 2013 por Marc Marques. Veio o primeiro título em 83 com 6 vitórias e em 85 o bicampeonato das 500 cilindradas com 7 vitórias, além do título das 250 com outras 7 vitórias, sendo 6 em sequência, na última vez que um piloto foi campeão em classes diferentes na mesma temporada. Kanemoto já nutria de uma importância dentro da equipe quase no mesmo nível dos pilotos, e é algo que Spencer nunca hesitou em dizer, o quanto Hervé foi importante para os seus títulos. Kanemoto manteve-se na estrutura da HRC até 88. Naquele ano, Spencer não correu devido a sérias lesões no pulso, que alguns acreditavam terem sido causadas pelo desgaste físico de competir em 2 campeonatos em uma mesma temporada. A Honda possuía várias equipes quase que satélites, embora dispensasse a mesma moto e a mesma estrutura a todas elas.
Depois do sexto lugar de Neil Mackenzie no Mundial e de mais um título nas 250 da AMA com o Jim Phillips, um novo desafio se avizinhou para Irvine, comandar a própria equipe. Kanemoto teve todo o apoio da Honda em mais uma, digamos, filial do time nas 500 cilindradas. Mas a ideia só ganhou forma quando Ed Lawson abandonou a Yamaha, desprestigiado que se sentia por Giacomo Agostini, que comandava o time de fábrica da montadora. Ed conversou pessoalmente com Irvine, querendo mudança de ares e desafios novos. Kanemoto aceitou a ideia. 4 vitórias, outros 9 pódios, Lawson faturava seu 4º campeonato e Kanemoto escrevia mais um capítulo em sua história de conquistas, com a sua primeira taça de campeão no status de dono de equipe. Mas para 90, a Honda decidiu que Kanemoto era talentoso demais para estar apenas no comando do time de mecânicos, e ele virou chefe de corridas para trabalhar junto ao Wayne Gardner, cargo somente aceito depois que os japoneses garantiram que ninguém do time de Irvine e nem da outra parte da HRC que estava com Gardner seriam demitidos após a junção. Lawson voltou para a Yamaha, já que quem mandava lá era Kenny Roberts. Gardner teria a companhia em tempo integral de Mick Durham, e Kanemoto ao final daquele ano, além de seguir com o time nas 500 cilindradas, retomou sua condição de dono de equipe nas 250, agora para trabalhar com Luca Cadalora. Melhor não poderia ter sido. Um bicampeonato em 91 e 92, com 12 vitórias nos 2 anos. Para o ano de 93, Kanemoto teria Max Biaggi e Nobutatsu Aoki em seu time. A primeira passagem do italiano pela equipe durou apenas uma temporada, e em 94 foi Tadayuki Okada o novo piloto, que acabou como vice-campeão, perdendo justamente para Biaggi, que estava na Aprilia. Chegou o ano de 95 e Irvine, junto a seu time, migraram novamente para a classe rainha, enquanto a Honda manteve a equipe nas 250, mas com o comando da própria HRC. Kanemoto recebeu Alexandre Barros, egresso da Suzuki, e ao final da temporada uma ótima 7ª colocação na tabela. Mas em 96, Irvine teve que mudar novamente seu piloto. Barros seguiu na Honda, mas na estrutura chefiada por Paolo Pilleri. Quem ocupou sua vaga foi novamente Luca Cadalora, que estava na Yamaha. 2 vitórias o colocaram na 3ª posição na tabela. E aí, de novo, outra mudança de classe. Mais uma vez, a estrutura de Kanemoto iria para as 250. E de novo, com Max Biaggi sendo o piloto. Mas o status do italiano já era outro. Então, tricampeão da classe, Biaggi não deixou por menos e faturou o tetra consecutivo. Mais uma taça para a galeria de Kanemoto. Terminou o ano e mais uma vez o time voltou para as 500, comandando a estreia de Max na classe rainha. Logo de cara, um vice-campeonato com 2 vitórias. Só que em 99, quando todos achavam que a parceria seguiria, Biaggi foi para a equipe de fábrica da Yamaha. Irvine teve John Kosinski como seu piloto e o ano não foi lá grandes coisas. Apenas um pódio na despedida oficial de sua equipe. Mas Kanemoto seguiu no Mundial. A Honda não titubeou e o colocou no staff principal do seu time de fábrica em 2000, que foi o último ano de Irvine como, digamos, funcionário da HRC. Em 2001, Kanemoto foi incluído no Hall da Fama do motociclismo dos Estados Unidos. E em 2004, ele esteve como consultor técnico na Suzuki. Foi quando a Honda, baqueada pela perda do título daquele ano, quando Valentino Rossi trocou-os pela Yamaha e faturou a taça, contratou Kanemoto para a mesma função de consultor, tanto no time principal quanto na Gresini, na Gir e na Pons, que eram as suas equipes satélites na ocasião. Deu certo e Nick Hayden levou a taça de 2006. Todos os seus pilotos diretamente comandados por ele, seja na HRC ou em seu próprio time, conquistaram 76 vitórias e 8 títulos mundiais. Respeitado quase que de forma unânime, tanto por chefes de equipe quanto por pilotos, Irvine Kanemoto ainda está envolvido no esporte a motor, trabalhando como consultor. Se fez sucesso no esporte a motor, a gente conta aqui. Ah, mas foi mecânico, foi dos bons, foi dos gigantes. Irvine Kanemoto era quase que um Midas, onde ele tocava, fazia sucesso. Não por acaso ele tem 8 títulos mundiais dentro da motovelocidade e um respeito gigante, seja como mecânico, seja como dono de equipe, seja até como consultor. Muito do título do Nick Hayden em 2006 na MotoGP foi graças à ida dele para a Honda em 2005 e não por acaso ele não poderia
faltar aqui no nosso quadro. É um dos gigantes das duas rodas e tenho certeza que vocês também concordam com isso. Semana que vem é a vez do TBT, é a vez da gente relembrar um momento clássico das pistas. Então, o Personagem de Terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Não teremos aquecimento nessa sexta-feira, na segunda-feira a gente vem com a nossa live, pessoal. Grande abraço a todos vocês. Tchau!